Oi! Decidi botar pra torar esse canal aqui no YouTube. E uma das coisas que vocês me perguntam muito é de como que foi a minha transição de carreira. Sei que você caiu de paraquedas aqui, talvez você esteja se perguntando de onde que eu vim, o que aconteceu, enfim, todo esse bololô, né, de como que eu cheguei na venda high ticket para me posicionar mesmo no digital. Eu acho que é super importante que eu apresente um pouco da minha trajetória, porque por mais que as pessoas falem que a gente está no mesmo barco, a gente não está. Nós viemos de contextos totalmente diferentes. A minha história é diferente da sua, que é diferente do fulano, do ciclano, e a gente precisa considerar a individualidade de cada pessoa para, enfim, entender um pouco do comportamento de cada um. Por mais que eu tenha elementos da minha história que são totalmente diferentes do da sua, pode ser que tenham pontos de sinergia e que faça sentido e que toque seu coração de alguma forma. Então, quero usar esse vídeo para abrir um pouco com vocês de onde eu vim, como que aconteceu essa parada toda, como que eu saí de uma CLT, de uma carreira de Google, multinacionais, para ter a minha própria empresa no digital e que traz, assim, pontos diferentes, sentimentos diferentes, ansiedades diferentes, gostos diferentes, o que quer que seja. São empresas diferentes e até reconhecimento diferente por parte da sociedade, por parte familiar. São tantas caixinhas, né, que parece que a gente precisa encaixar ali naquela parte, né, da vida, nesse grande quebra-cabeça que a gente tem que viver ali diariamente, tentando fazer com que seja a combinação perfeita, que às vezes fica meio complexo. Então, vamos começar do começo, mas não tão do começo, que você fala assim, nossa, muitos anos atrás, não. Eu crio e eu vivo conteúdo desde muito novinho. E eu fui exposta a isso pelo meu pai. Ele tinha uma câmera, meu pai sempre gostava de filmar e ele registrava muito os nossos passos. E ele colocou na cabeça dele que eu seria o próximo ídolo do país. Criou essa fica na cabeça dele. Então eu era exposta a entrevistas todos os dias. Então ele me colocava às vezes numa bancada e falava assim: vamos lá, Gabi, entrevista sobre sua festa de aniversário. Ou quando eu ia jogar basquete, que eu jogava basquete quando eu era menor, assim, comecei muito cedo, assim, 6, 7 anos, eu já ia para a escolinha de basquete na Unimed Americana. Foi uma parte muito feliz da minha vida, pequeno parênteses aqui, onde eu tenho grande parte dos meus valores construídos e consolidados lá. Mas ele fazia entrevistas comigo depois dos jogos para entender como foi sua performance, o que você achou, o que vai melhorar, hoje foi bom, hoje foi ruim. Então, ele já me expunha até perguntas difíceis, que na época eu falava assim, poxa, tipo, sei lá, parece que eu não quero falar agora. Mas, de certa forma, isso me preparou para falar, para ter eloquência na minha fala, para entender um pouco mais de como me posicionava em cada uma das situações. E isso acabou se tornando normal, mesmo que eu entenda que não é natural, sabe? Foi uma habilidade desenvolvida com o tempo, de certa forma, só que veio lá de trás, quando eu era exposta a isso. Então, quando eu vejo, né, às vezes a minha facilidade, às vezes, para gravar um vídeo, para, sei lá, conseguir abrir uma câmera e falar sem um roteiro, igual eu estou fazendo aqui com vocês agora, isso vem muito de lá, e eu preciso trazer isso para vocês, para que vocês não saibam e pensem que é, tipo, cara, é tranquilaço, é espontâneo, é natural, só faz, e vai dar certo, porque não, sabe? Precisa ter uma desenvoltura, precisa ter estudo, precisa ter prática, precisa ter um tanto de coisa e principalmente precisa você querer. E eu gostava, sempre gostei, assim. Acho que era uma forma até eu não entendi que ele era uma forma que um brilhinho que eu tinha, sabe? Que eu gostava daquele palco. O ser humano não gosta. Às vezes a gente quer falar que não, deixar o ego de lado, mas a gente tem o nosso ego. A gente tem as nossas vaidades que precisam ser consideradas, porque influencia muito no nosso comportamento. Então começou ali, naquele contexto. E o contexto de exposição ali da imagem, ele era muito vinculado ao esporte. Eu estava ali no meio esportivo, que eu também tinha reconhecimento, que eu treinava, me dedicava. Eu nunca fui a melhor jogadora ali do time, mas eu colocava na cabeça que eu seria a mais inteligente, eu seria mais estratégica. Então, se eu não conseguia ser a mais rápida, a mais habilidosa, que eu fosse a mais inteligente. Isso eu fazia com que fosse a minha grande arma, a minha grande
O meu grande diferencial, talvez, porque dentro desse contexto todo, era como eu poderia me destacar, de certa forma. E isso eu vejo que reflete muito de como eu me posiciono no digital hoje em dia. Talvez não seja a pessoa com mais visualizações, maior perfil, mas que eu seja mais relevante. Que vocês olhem e falem assim, caraca, diferente, gostei, quero ficar. Eu acho que esse que era o ponto, esse que sempre foi o ponto. E nessa trajetória toda, eu continuei e vivo o esporte de uma forma muito intensa. Então, já completei Ironman na distância 70,3 milhas, o full. Ainda não, mas eu confesso que é uma sementinha ali plantada para, eventualmente, quando eu tiver um pouco mais de disponibilidade para treinar, para conseguir priorizar isso. Hoje, meu foco é muito no crescimento da empresa, mas foram momentos muito bons que eu vivi dentro do triatlon, que eu falo que eu me reconectei muito com essa Gabi de 14 anos, de 13, 14 anos, esportista, que estava na seleção brasileira e que às vezes se sentia muito, muito, muito feliz, mas ao mesmo tempo ansiosa, com brilho no olho. Eu acho que o triatlon me resgatou um pouco disso e é uma parte que foi muito importante na minha vida. Para mim, Maceió foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu tenho muito orgulho de ter concluído da forma como foi, da forma como eu me dediquei para fazer, ainda mais que eu era péssima em andar de bicicleta. E, de novo, treinando, me expondo e sendo muito fiel à execução ali do que eu queria conquistar, que foi possível fazer. Então, esses são pontos importantes que marcam muito da minha trajetória e que espelham no profissional, né? Meio que a gente acaba fazendo essa fusão para que as coisas aconteçam e a gente consiga achar nossas áreas de potência dentro da vida, para que a gente conquiste o que a gente quer. Então, a seleção brasileira foram marcos muito importantes para mim, as seleções mineiras, inclusive mineira e paulista, porque como eu mudei de estados, eu consegui fazer mudanças de federação quando eu jogava. Isso são coisas que são bem importantes para mim, que eu tenho muito orgulho de ter passado e que são valores que eu levo para minha vida inteira. Nessa trajetória toda, eu acho que o esporte ele foi me moldando para ser muito resistente, às vezes até demais. E quando eu me vi ali no final de faculdade, que eu fiz a minha faculdade toda na Universidade Federal de Itajubá, eu cursei administração lá, meus pais também são formados lá, são engenheiros, minha irmã, meu cunhado, minha família é formada lá, e acabou que eu fui empurrada para lá, mesmo com esse desejo do esporte aqui enraizado, mas eu fui para lá. Quando eu entrei na faculdade, eu decidi que eu teria um blog que se chamava Vida de Quem Corre, e eu compartilhava muito da minha jornada na corrida de rua, que eu estava começando a fazer meias maratonas, alguns desafios assim, eu compartilhava, eu escrevia, eu sempre fui muito da escrita, então eu escrevia, e esse blog era uma coisa que ia se alimentando, isso lá em 2014. E, de certa forma, eu fui criando uma mini comunidade. No começo eu falava assim, cara, ninguém lê isso daqui. Mas a minha ideia era conseguir se transformar, entre aspas, o conhecimento da faculdade dentro ali de uma forma prática. E que eu tivesse próxima do esporte. Mas eu nunca soube exatamente como que eu ia monetizar. Tipo, monetizar um blog por views e Google AdSense, assessores que tinha assim, precisava de um volume muito grande que eu não tinha. Então eu falei assim, cara, não sei como que vai que vai dar isso daqui, né? Mas tava lá. Era uma forma que eu gostava. Tinha um negocinho dentro de mim que falava, continua com isso aqui, que pode ser que dê alguma coisa. E no fundo eu queria que desse, porque eu queria empreender, eu gostava da ideia de empreender, mesmo que eu não soubesse com o que seria. Mas eu queria ter essa sementinha ali plantada. E compartilhava, corria, não sei o quê, e seguia o baile ali tranquilamente. Na fase final da faculdade, foi um período que eu não consegui passar em nenhum estágio. Tem um estágio para finalizar o curso, e eu fiz processo seletivo da Whirlpool, Boticário, Havaianas, Embraer, todas as empresas assim de indústrias e multinacionais, eu fazia os processos e eu não passava, não passava em nada. Eu falei, gente, lascou, como que eu vou formar? Tipo assim, falei, dane-se, eu vou fazer estágio em qualquer lugar. E aí, nessa trajetória toda, um amigo meu estava fazendo, acho que estágio também na Content, que é em BH, empresa, uma empresa de marketing de conteúdo, é uma maior empresa de marketing de conteúdo da América Latina, mas ainda assim tinham os conceitos de startup, né, de empresas ali que
estão crescendo muito, muito rápido. Falei, vou tentar, eu preciso fazer, tanto faz, sabe? Tipo assim, eu tava tipo, cara, eu quero formar qualquer coisa. E era uma vaga de outbound qualifier. Eu nunca tinha ouvido na minha vida até então. E eu falei, mas vamos embora. Vamos fazer isso acontecer. É isso que tem, então tá de bom tamanho. Só quero meu diploma para eu fazer, sei lá, o que eu quiser da minha vida aqui depois disso. E aí eu fui para lá. E essa outbound, né, esse outbound qualifier que eu passei nesse processo seletivo, era uma área de vendas. E eu ficava assim, que? Tipo, o que eu vou fazer? E aí era cold call. Aí, gente, eu só queria pegar um buraco e me afundar a cabeça naquele buraco, porque eu falava assim, como que eu vou ligar? Eu odeio ligação, eu não atendo. Não, nossa senhora. Gente, era péssimo, péssimo num nível que eu não sei nem explicar o quão péssimo é que eu me sentia. E a minha principal motivação passou a ser sair daquela área. Eu cheguei a fazer planos de, eu falo que eram 4 anos em 4 meses, era meu plano JK. Gente, eu só queria sair daqui. Odiava ligar para as pessoas. E era cold call mesmo, a gente pegava listas frias, que o pessoal da inteligência comercial geravam pra gente, e aí trazia, sei lá, tinha que ligar, mandar e-mail. E foi nesse contexto que eu comecei a produzir conteúdo no LinkedIn, tentando abrir portas. Eu não sabia que chamava social seller, eu não sabia nada disso, me falaram que era. E numa ação social do Teto, em BH, que eu fui ali no Savassi, eu tava lá, né, a gente tinha que abrir o vídeo pra gente falar alguma coisa, pegar uma doação em dinheiro. Eu escrevi um post no LinkedIn sobre isso, esse post decolou. E foi nele que eu consegui gerar minhas primeiras oportunidades através do marketing de conteúdo, que, por incrível que pareça, era o que a Rock vendia. Eu falei, cara, achei minha mina de ouro aqui, eu vou prospectar com base em pessoas que curtissem ou comentassem os meus posts no LinkedIn. E nisso, eu era just a girl, essa menina, no estágio, fazendo prospecções frias de B2B, ou seja, prospectando outras empresas, e eu não tinha relevância, não tinha autoridade, não tinha nada, eu só tinha que gerar X oportunidades para bater a minha meta, para fechar o meu estágio. E foi assim que eu comecei no mundo das vendas, querendo sair das vendas a qualquer custo. Só que aí a vida é muito louca e nesses dia a dia de vida, um dia eu pedi uma chave de fenda para o meu vizinho em BH do apartamento, a gente já tinha mudado, eu uma amiga minha, de apartamento, e este vizinho meu era o dono de uma outra startup no andar de cima da Rock. E eles estavam montando o quê? Uma área comercial, uma área de pré-vendas. E aí ele viu, eu estava com uma camisa da Rock no dia, ele viu a camisa e falou, o que você faz lá? E aí eu falei, ele, nossa, vamos conversar? Vamos conhecer aqui a empresa, não sei o quê. Moral da história, fui contratada para estruturar uma área de pré-vendas dentro da LET. E aí era uma empresa totalmente diferente, que mexia com B2B Enterprise, ou seja, a gente prospectava empresas muito grandes, indústrias muito grandes, tipo P&G, sei lá, Kimberly-Clark, Mondelez, indústrias grandes para trade marketing digital, que era como se fosse um rastreio, assim, de crawlers que faziam um rastreamento dos e-commerces para ver preço, posicionamento digital. É como se fosse o trade marketing que tem nas gôndolas do supermercado para o digital. E aí, nessa empresa, eu fiquei por mais, acho que 2 anos e um pouquinho. Estruturei a área de pré-vendas, fui para a parte de gestão de carteiras, fiz gestão de carteiras do Brasil, América Latina, e terminei fazendo a gestão de carteiras da América Latina, América Central e Europa. E América do Norte, eu também trabalhava com os Estados Unidos, se eu não me engano. Até que um dos meus clientes me contratou. E aí eu virei casaca e fui trabalhar na área de e-commerce na Kraft Heinz na pandemia. Eu tinha um sonho já de viver a multinacional desde lá de trás, quando eu não passava por processos seletivos. Era como se fosse um eguinho ferido ali. E quando a Kraft Heinz me fez a proposta para eu entrar na área de e-commerce de pure players, então eu fazia venda para Mercado Livre, Magazine Luiza, Amazon. Era na área de e-commerce, no meio de uma pandemia, então, mas era vender ketchup em e-commerce, condimentos, molho de tomate, essas coisas. Era difícil, mas eu topei porque eu queria muito viver o sonho da multinacional, sabe? E nesse contexto, eu fui para Kraft Heinz, mas eu aguentei 7 meses. Eu falei, gente, isso aqui é muito quadrado para mim, sabe? Era
eram muitos processos, muita coisa, não me adaptei. Eu acho que minha mente era muito criativa, muito assim expansiva para um ambiente quadradinho, sabe? E aí fiquei pouco tempo lá e eu fui para a Take Blip, que daí eu voltei meio que para o mundo de startups. E a pessoa que me contratou na Take Blip era um contato que eu tinha feito na Rock Content, quando eu fazia benchmarking, e eu ia em algumas indústrias, algumas empresas para fazer benchmarking de outbound, de prospecção, de vendas. Eu me conectei com muitas pessoas, e aí uma dessas conexões me contratou depois. Olha como a vida é muito louca, e por isso que a gente tem que ser relevante nos lugares que a gente vai e levar muito a sério os nossos projetos. Então, o Arthur me fez uma proposta, era o Arthur da Fast Rise, o Arthur da Take Blip, que era o diretor comercial lá, e o Gui, que era o gerente da área, fizeram ali um mesmo lado, e eu voltei, né, e fui para Take Blip, que eu amava de paixão trabalhar lá, era remoto, eu gostava muito, era uma dinâmica muito boa, eu fazia gestão de carteira de clientes, eram 360 clientes na época, então a gente tinha que fazer upsell, tinham metas, gostava muito, estava muito confortável para mim, mas nesse contexto a gente já estava começando a crescer com o Vida. E aí aqui a gente tem que fazer esse pequeno parênteses e voltar para cá, porque o meu blog, nesse meio tempo, ele ficou meio que arquivado, porque eu falei, cara, não vou ganhar dinheiro com isso, então deixa eu focar aqui na minha carreira profissional para juntar dinheiro e fazer, investir futuramente em outra coisa. Mas, nesse contexto, eu conheci a Lê, que é minha sócia, é digníssima, e ela estava no momento de fechar o mestrado dela e entrar no doutorado. Então, ela ia ficar um período de tempo sem a bolsa do governo. E aí, nesse período sem a bolsa, a gente precisava muito da grana. Falei, ó, eu tenho um blog aqui, tenho potenciais clientes, quer? E aí, nesse, a gente começou com vida, começando com familiares, treinando com ela, e aí depois cresceu 14 pessoas, 21 pessoas, e a parada começou a crescer, e aí eu, tipo, é minha chance da minha vida de ter a minha própria empresa. Meu sonho, vamos fazer acontecer. E eu já estava aqui, ó, juntando dinheiro. Eu sempre juntei dinheiro para abrir minha própria empresa, né? E não tinha muito, mas tinha um negocinho ali, uma reserva feita. E a gente começou a estruturar o Vida ao mesmo tempo que eu estava na Take Blip. E esses dois projetos começaram a correr em paralelo. E foi nesse ponto, assim, que minha vida começou a ser meio que uma dualidade. E aí, nesse momento, assim, as coisas vão acontecendo, a gente não percebe tanto, né? Mas quando eu estava na Take, estava feliz, eu conseguia conciliar essas duas funções, e aí o Google me prospectou. E aí eu lembrei lá de 2014, quando era meu sonho trabalhar no Google. Aí eu falei, quê? Eu vou. E sabe nessa ganância nossa de sempre querer? Mas eu também não me arrependo, porque, pô, tipo, era o Google. Era o Google, era uma proposta muito boa, era um dinheiro que eu nunca tinha ganhado na minha vida, tipo, de salário. Eu falei, vamos embora. E passei em processo seletivo do Google. Começou remoto e depois tinha que ir para São Paulo. E eu, uma empresa aqui. E a gente estava construindo um centro esportivo presencial. Já era uma obra, já era um espaço físico, era uma parada muito maior do que... Ganhou dimensões que surreais. Não posso falar que eu nunca tinha imaginado, porque eu não tinha do que eu queria, né? Mas começou a ganhar proporções surreais e eu tendo que ir para São Paulo para trabalhar no Google. E, querendo ou não, o Google estava bancando grande parte da minha obra do lado de lá. Então, eu comecei a dar tilt na cabeça. Resumindo aqui essa parte, no Google também fazia gestão de carteira, tá, de clientes, mas para dentro da área de Google Ads eu tinha uma carteira bem menor, uns 40 clientes no máximo. Também muitos processos, burocracia, mas tinham algemas douradas. Benefícios absurdos, salários absurdos, comissões absurdas, era tudo muito bom. Mas eu não aguentei ficar em São Paulo. Não aguentei. Porque a Lei estava aqui, o Vina estava aqui, a empresa estava aqui, meu sonho também estava aqui. E aí eu durei pouco tempo no Google e eu fui para DocuSign. Que aí eu já estava na reta final da carreira, sabe? Reta final, assim, falei, cara, já carreira corporativa, eu já não estava mais com o olho tanto brilhando, porque eu queria muito fazer a minha própria empresa decolar, que era sempre o que tinha sido meu sonho. E aí eu fui para a DocuSign com o objetivo de ficar 1 ano lá, para refazer minha reserva de emergência e fazer a transição completa para o empreendedorismo. Só que
o Vida, ele era muito bom. Só que gerou uma certa confusão na minha cabeça, porque eu entendi que eu não queria viver do esporte. Eu queria viver o esporte. E isso perdurou um tempo na minha cabeça, mas o Vida cresceu. A gente conseguiu crescer muito, assim, de números de atletas, vivemos coisas incríveis. Nossa, eu tenho muito orgulho de tudo que a gente fez na vida, sabe? Muito mesmo, assim, uma coisa que me dá, me dá muita alegria, de verdade, de ver a parada que a gente construiu. Só que não é, eu tinha muita dificuldade de ver como trabalho, muita dificuldade mesmo. E aí eu falei, eu quero uma coisa que seja meu trabalho. E aí no finalzinho da DocuSign, ali nos últimos meses, eu comecei a abrir minha consultoria de vendas, sem entender muito como seria. Começou como consultoria de vendas para profissionais da área da saúde, chamava Núcleo, a minha mentoria. Não sabia nada do mercado de mentoria, não sabia nada de nada, mas voltei. Eu sempre fui muito boa em executar, em fazer o que tem que ser feito. Pedi ajuda, estruturei. Mas acho que isso é papo para outro vídeo de como que surgiu a Smart Sales. A minha transição de carreira em si começou nesse contexto. E para trazer para vocês um pouco do hoje o Vida, a gente encerrou a operação, inclusive são os últimos 13 dias da nossa operação presencial, com mais de 500 atletas que foram impactados com a gente, mas encerramos a operação, conseguimos cumprir com a nossa missão de despertar atletas, de viver um pouco do esporte, que por um tempo foi meu sonho, e hoje a gente está pronta para viver o esporte, muito mais como um hobby, e fazer da Smart Sales grande área de potência e crescimento da parte profissional. Mas isso eu quero falar num outro vídeo para vocês, esse eu queria mais contar como que foi essa trajetória até chegar como a gente está aqui, tá bom? De qualquer forma, quero que vocês deixem nos comentários o que vocês querem saber mais da parte de vendas, de cada uma dessas experiências que eu tive até aqui, e me demandem ideias, né, de próximos vídeos, e a gente conseguir construir esse canal, tá bom? Tchauzinho! A gente se vê, com certeza, pelo caminho, e eu tô muito feliz de começar esse canal. Era um sonho já que estava assim engavetado. A gente vai se vendo pelo caminho.